Boa noite, boa noite. Insta, Face, começar mais um dia do nosso curso de filosofia aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esperar vocês entrarem um pouquinho. Hoje o nosso tema é ressentimento. Ressentimento. Ontem a gente falou sobre reconciliação. E hoje a gente vai falar sobre ressentimento. Poderia ter sido o inverso, né? Falar primeiro de ressentimento para depois falar de reconciliação. Mas tem muita coisa para falar sobre ressentimento. Só que enquanto vocês vão entrando, eu quero aproveitar para fazer uma grande homenagem aos educadores. Hoje é Dia Mundial da Educação. É dia de nós refletirmos que a educação é o grande passaporte da liberdade, do futuro, que a educação é o grande instrumento que abre as janelas, as possibilidades para os nossos alunos, que a educação é o desenvolvimento da autonomia. E meu carinho aqui, eu sei que tem muito professor que acompanha no Face, no Insta, meu carinho a você, professora, a você, professor, por tudo aquilo que você faz no seu cotidiano, né? De dedicar sua vida a essa causa tão linda que é a causa da educação. Então, parabéns pelo Dia do Educador. Vamos lá. O que é ressentimento? Ressentimento. O que é sentimento? Sentimento é uma explosão da nossa humanidade. Todos nós temos uma grande possibilidade de sentirmos. Nós temos sentimentos. E o sentimento, né, na teoria dos sentimentos, a gente trabalha conceitos da nossa moral, daquilo que está dentro da gente, e do transbordar daquilo que está dentro da gente, pessoas, o sentimento, carinho, o sentimento, a saudade, a compaixão, a bondade. Amanhã a gente vai falar sobre bondade, o tema é sobre a bondade. Os sentimentos, eles vão nos invadindo de tal ordem a mostrar para a gente que nós não somos nada sem os nossos sentimentos. Hoje em dia, já que é o dia da educação, a gente fala que há 3 habilidades fundamentais a serem desenvolvidas numa escola, mas também a serem desenvolvidas nas nossas relações humanas. Uma é a habilidade cognitiva, que é a nossa inteligência. A nossa inteligência, ela precisa de uma ginástica. A gente precisa usar o nosso cérebro. Não há pessoas inteligentes e pessoas burras. Todo mundo é inteligente. Só que algumas inteligências, elas estão se desenvolvendo e outras inteligências estão bloqueadas. Então, a habilidade cognitiva é o desenvolvimento dessa inteligência. A outra é a habilidade social. É essa capacidade que eu tenho interrelacional, essa necessidade que eu tenho de estar com outras pessoas, de compreender que não há pessoas maiores do que outras pessoas. Ontem a gente estava falando de Santo Agostinho, e esse início da filosofia vai inaugurar no pensamento a passagem dessa visão mais aristocrática, algumas pessoas superiores a outras, para uma visão humanista. Todos nós somos irmãos. Então, independentemente de sermos brancos ou negros, ricos ou pobres, homens ou mulheres, nascemos aqui ou lá, nós fazemos parte da mesma humanidade. Esse é um conceito bonito da filosofia agostiniana. O mesmo que diz ama e faz o que você quiser, mas primeiro ama. E a terceira habilidade é a habilidade emocional. O que é emoção? Né? É esse coração que pulsa mais forte. São esses medos que me acompanham. É esse frio na barriga que eu sinto quando eu estou muito feliz. É essa angústia que faz parte de mim quando estou triste. Isso é o sentimento. E Aristóteles dizia, não há como não ter sentimentos. Não há como não ter emoções. Agora, o que importa é o que eu faço com a emoção que eu tenho. O que eu faço com o meu amor? O que eu faço com a minha saudade? O que eu faço com o meu desejo? Como que eu consigo harmonizar as minhas emoções? Aquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos. Mas o tema hoje é ressentimento. Como é que esse atrapalha o sentimento? O ressentimento é um sentimento que fica batendo cruelmente dentro de mim mesmo.
Em outras palavras, é a mágoa. O ressentimento é a mágoa. Eu estou magoado. Por que eu estou magoado? Porque eu achava que eu deveria ter sido mais reconhecido. Eu achava que no lugar em que eu trabalho as pessoas deveriam olhar um pouco mais para mim. Eu achava que tudo que eu fiz para aqueles amigos, eu deveria ter retribuição agora. E isso vai se acumulando como se fosse um lodo dentro de mim mesmo. E eu vou me escravizando com isso de tal ordem que eu não percebo o quão escravo eu sou do ressentimento que eu tenho. A marca do ressentimento, dessa palavra ressentimento, é escravidão. Quando você tem um ressentimento, você fica escravo. Quando você tem um ressentimento, você não tem um sentimento. Você tem um sentimento remexido, incorretamente, por um lodo que vai desenvolvendo dentro de você mesmo. Eu tenho que jogar isso fora. Ontem a gente não falou sobre reconciliação. Por que eu vou cultivar o ressentimento e não a reconciliação? Por que eu vou desperdiçar, viver com outras pessoas por guardar mágoa dessas outras pessoas? Por que isso me atormenta? Há um filósofo que tem a fama de ser atormentado. Eu gosto muito de usar Nietzsche, porque as pessoas falam mal do Nietzsche, né? O niilismo é um pessimismo enorme. Eu não consigo perceber isso no Nietzsche. Eu acho que Nietzsche ele tem uma dimensão de humanidade, real da humanidade, que nós estamos tendo. Você olha pessoas agredindo pessoas brigando com pessoas mentindo para pessoas egóicas. Você não pode falar assim, nossa, mas a humanidade é uma maravilha. Não. A humanidade tem sido mais animalidade do que humanidade. Então Nietzsche, primeiro, ele tem um olhar real. Vamos entender o mundo como ele é. E aí ele tenta elementos para nos ajudar a compreender qual é o nosso papel nesta humanidade doente. Porque é uma humanidade doente. É uma humanidade ressentida. Olha o que diz Nietzsche. E se vocês pesquisarem os filósofos que falam muito sobre ressentimento, Nietzsche é um dos filósofos que mais trabalham o tema do ressentimento. Diz Nietzsche, enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesmo, já de início a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu. E esse não é seu ato criador. Em outras palavras, é o seguinte, a moral triunfante, nobre, o que é moral? A diferença de ética e de moral. Eu posso achar que é a mesma coisa, não está errado. Moral é uma palavra de origem latina, que significa costume, e ética é uma palavra de origem grega, ethos, que também significa costume. Posso dizer que é a mesma coisa. Ou eu posso ir numa linha do Nietzsche ou do Kant e diferenciar isso. A moral é mais uma ciência dos meus sentimentos, interna. E a ética é uma construção social, é um código social. Essa é a diferença. A moral é intrínseca e a ética é extrínseca. Por isso você fala, a gente tem uma ética médica, uma ética no direito, uma ética nas profissões, você tem uma dimensão social. E a moral, embora seja costume, tem uma dimensão individual. Mas o que Nietzsche está dizendo é o seguinte, quando você recebe um sim, você triunfa, você celebra. É uma delícia a gente receber um sim. Você pede uma coisa e alguém fala, claro, sim. Você manda um projeto para algum lugar e a pessoa aceita esse projeto. Você vai fazer uma entrevista, porque você quer fazer mestrado num lugar, e as pessoas dizem sim para a sua entrevista. Você vai fazer uma entrevista de emprego, e aí você passa por uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, seu coração bate mais forte, mas a resposta final é sim. Você recebeu um sim. Você quer namorar alguém e você recebeu um sim para isso. Diz Nietzsche, em princípio, isso é fácil. É fácil você trabalhar com seus sentimentos a alegria de um sim que você recebeu. Alguém disse sim para você. Você fez um pedido e a pessoa disse sim. Dos mínimos aos maiores. Foi num restaurante, você queria comer uma purê de batata que vem com carne, você queria trocar essa carne por
um frango? Poderia trocar? Claro, pois não. Sim, olha que alegria. Aí de repente você fala assim, poderia. Não, não pode. Prato é assim mesmo. Aí alguma coisa acontece com você. Que ele chama, olha, dê um fora, um não eu. Aí vem o meu problema. Alguém disse não para mim. E talvez nos meus sentimentos eu não tenha conseguido trabalhar o significado do não. Então, aí eu fico ressentido. Nossa, poxa vida, mas por que ele falou assim comigo? Por que ele disse isso para mim? E aí alguma coisa começa a me atormentar. E eu posso, diz Nietzsche, eu senti isso, e aí eu tenho outras coisas para pensar na vida e não vou ficar remoendo nesse lugar que eu fui e alguém disse um não para mim. Eu tenho outras coisas na vida e eu não tive aquela vaga que eu gostaria, mas eu vou em busca de outras. Eu senti, eu não ressenti. Onde é que entra o ressentimento? Eu queria trabalhar naquela escola, disseram não para mim. Aí eu vou remoendo dentro de mim mesmo. O que eles têm que eu não tenho, quem eles acham que eles são para dizer não para mim, eles não me conhecem, eles não sabem quem eu sou. Aí eu falo para uma pessoa, para 5, para 10, eu só falo naquele assunto. Passou, já deram um não para você, diria Nietzsche. Consiga compreender que esse não pode te dar alguma coisa melhor lá na frente. Passou. A gente já fez uma aula sobre resiliência. Na resiliência é parecido com isso. Bem, eu vou resistir isso, eu vou voltar ao normal e eu vou prosseguir. O resiliente não será um ressentido. O ressentido ele vai martelando. Uma vez eu dirigi um colégio, eu era muito jovem, né? E dirigi um colégio durante alguns anos. Foi uma experiência linda na minha vida. E eu lembro que quando eu virei diretor, uma pessoa falou assim, mas daqui a pouco, o dia que você for mandado embora, você vai ver o que é, hoje todo mundo está te incensando, todo mundo não sei o quê. Sabe que a gente tem um grupo dos demitidos desse colégio? E a gente se reúne para lamentar a nossa demissão? Eu falei, são muitos? Falei, não, estão umas 30 pessoas, a gente participa. Eu falei, quanto tempo faz que a primeira dessas pessoas foi demitida? Acho que uns 15 anos. Olha o que é o ressentimento. Você foi demitido de um lugar faz 15 anos e você está há 15 anos com aquela mágoa mexendo dentro de você mesmo, atrapalhando a sua vida, atrapalhando outras perspectivas da sua história. Olha o que a gente falou quando a gente falou do estoicismo, lembram disso? Que a gente tem que amar mais e esperar menos, lembra? A gente falando do Sêneca. Se eu ficar preso ao passado ou ficar só projetando o futuro, o meu existir perde o sabor. Eu tenho que eternizar um instante, vivendo a beleza daquele instante, que é coisa que o ressentido não faz. Quem guarda ressentimento, ele fica mexendo naquele passado. Ele vai se triturando por aquele passado. Ele vai remoendo aquele passado. Meu namoro acabou faz 12 anos e até hoje eu passo em frente à casa dela e eu fico imaginando o que ela está fazendo, como é que ela está. Eu passo em horários que eu sei que não é o horário que ela chega nem que ela sai, para ela não me ver. Mas o que é isso? E eu estou ali com mágoa. Se ela tivesse me dado uma oportunidade, se ela tivesse dado condições, mas ela vai pagar. Porque o ressentido também é assim, ela vai pagar. Porque o mundo dá voltas. Um dia ela vai se acabar. Porque quantas histórias você já ouviu de pessoas que falam isso? Eu sei que um dia ela vai dar valor para mim. Eu sei que um dia ela vai reconhecer quem ela perdeu. Ela perdeu a melhor pessoa que poderia fazer parte da vida dela. Como é que você sabe que você é a melhor pessoa que poderia fazer parte da vida dela? Como é que você... Isso é discurso de ressentido. Acabou. Tá doendo? Dói com você. Dói nos seus sentimentos. Mas não é ressentimento. Dor é um sentimento nobre. Mágoa é um sentimento inferior. É um sentimento ruim. Dor faz parte. Doer por um amor que foi embora, pelo amor de Deus. Se você não sentir saudade de alguém que você amou durante um tempo e foi embora,
você está com algum problema. Porque é normal isso. É normal você ter saudade de quem você amou, quem você ama ainda. Talvez se ame por um tempo, talvez se ame de uma forma diferente para a vida toda. É normal essa dor. Mas a mágoa, o desejar que o outro quebre a cara, que ele se machuque, que ele se estraçalhe, não. Aí é coisa de ressentido. Por que a gente tem que ser ressentido? A gente tem que ter sentimentos, não ressentimento. Vamos lá para mais uma. Nosso amigo Nietzsche hoje. Olha aqui. É que Nietzsche, as pessoas, quando começam a ler, ficam meio assustadas com ele, porque não é uma linguagem tão simples. Precisa ir se acostumando com a linguagem dos filósofos. Né? Não é nada de outro mundo, mas às vezes a gente não consegue compreender de pronto. Se desconhece a essência da vida, a sua vontade de poder. Com isso, não se percebe a primazia fundamental das forças espontâneas, agressivas, expansivas, criadoras de novas formas, interpretações e direções, forças cuja ação necessariamente precede a adaptação. Vamos pegar aqui do começo para a gente entender essa fala de Nietzsche aqui. Se desconhece a essência da vida, a sua vontade de poder. Só isso. Quem é o ressentido? É alguém que desconhece a sua própria vida. Eu desconheço a capacidade de poder. Eu desconheço a minha resiliência. Eu desconheço o poder que eu tenho de encontrar uma outra pessoa que eu ame e me ame. Eu desconheço o poder que eu tenho de reinventar a minha profissão, a minha trajetória. É um momento duro para falar isso, né? De profissões, muita gente desesperada, precisando pagar a conta de emprego. Mas não adianta eu ficar com aquela mágoa do lugar que eu saí. Eu ficar com uma revolta. Ué, mas tinham 10 pessoas e mandaram 2 embora e justo eu? Mas por que eu? Por que o outro não sei o quê? Por que isso não sei o quê? Você está desperdiçando energia. Você não está reconhecendo a sua essência e a sua capacidade de adaptação a um novo momento da sua vida. É isso que você precisa. Nessa escola que eu disse isso lá, que as pessoas saíram, eu encontrei uma vez com uma ex-diretora, eu fiquei 4 anos lá, depois eu que saí. Experiência linda. E eu posso dizer uma coisa assim, eu falo muito para os meus alunos, para os meus sobrinhos, né? A gente precisa ir lapidando a nossa vida profissional para que você não fique escravo de ninguém. Agora, quando você tiver que sair de algum lugar, saia com a cabeça erguida e vá viver uma outra experiência na sua vida, uma outra história. Eu fui secretário de Educação. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida, tanto no estado quanto no município, maravilhosa. Eu sou profundamente grato a professores, a serventes de escolas, a diretores, a pessoas que eu viam fazendo o milagre acontecer, né, com todas as dificuldades, né, que ocorrem na educação pública, a complexidade que é você dar vaga para todo mundo, né, dificuldade de crianças que vêm de família com problemas, tal. Mas um dia eu saí. Me lembro que o dia que eu deixei de ser secretário do Estado, que foi a primeira secretaria que eu tive, nossa, eu fui para casa e chorei, assim, né? Falei, meu Deus, eu visitava a escola todo dia. Eu não chorei pela falta de poder, eu chorei pela saudade das pessoas, dos momentos ali que eu estava vivendo. Mas aí você pergunta assim, é o que a secretária que estava no seu lugar fez? Você ficou atrás? Não, porque eu não tenho ressentimento. Eu saí de lá. Quando eu saí dessa escola que eu dirigi, foi uma outra diretora. Mas eu não fiquei tomando conta dela, ligando para a secretária o que ela faz, o que ela fez, como é que é. Não, é um outro momento. Casais que às vezes acabam separando, né? E aí, enfim, acontece. Aí o outro vai ter uma outra história. Aí a outra vai ligar para a funcionária do outro para saber como é que é a outra que está no lugar, o que acontece. Não faça isso com você. Não faça isso com você. É um horror alguém fazer isso com ele mesmo. Como é um horror a gente ficar vigiando quem a gente diz que ama. Você dá um jeito de descobrir a senha, de entrar no e-mail, de pegar, de ver o que é. Sabe o que é isso? É um reducionismo de quem eu sou, diria Nietzsche. Você está se reduzindo. Você está passando a vida ressentido
investigando uma outra pessoa, desejando que aquela pessoa não tenha nenhuma felicidade. A troco do quê? O que você ganha com isso? Agora eu quero passar da filosofia para a literatura. Essa frase poética aqui. Raquel de Queiroz. Quem tem caderninho, pega o caderninho para anotar essa frase que é linda. Raquel de Queiroz. Quando vocês pegam o caderninho, Janete, para mim o ressentimento é cultuar a dor. Gilvânia, ao guardarmos ressentimento, sofremos mais de uma vez a decepção ou angústia que alguém nos causou. Juzinha. Pegaram? Olha que linda essa frase da Raquel de Queiroz. A gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que precisa tanto de viver acompanhado. Vou repetir. A gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que se precisa tanto de viver acompanhado. Você precisa viver acompanhado. E para você viver acompanhado, você não pode cultivar nenhum tipo de ressentimento. Nenhum tipo. Quando você mudou a sua história porque alguém te abandonou, porque você abandonou alguém, não importa. Se você está ressentido, a sua relação com a nova pessoa que vem na sua vida será insuportável, porque o seu pensamento, ele está cheio de mágoa. E eu tenho que tomar um banho de alma. Lembra o dia que a gente, não lembro que tema era, mas a gente estava falando sobre banho de alma. Não sei se foi sobre o perdão, acho que no dia do perdão eu contei a história de uma senhora que tinha 96 anos e que ela dizia que o segredo de viver bem era tomar banho de alma. As pessoas não têm que tomar banho todo dia, senão começam a cheirar mal. Quando a gente não toma banho de alma, a gente cheira mal. O ressentido não toma banho de alma. Então ele vai martelando aquele sentimento menor. E se nós concordamos aqui com a Raquel de Queiroz, que a gente nasce sozinho e morre sozinho, por isso que viver acompanhado é tão importante, eu preciso valorizar a pessoa com quem eu estou naquele momento. Veja, voltando, saindo da paixão, que a gente gosta muito de falar de paixão, de amor, indo para o trabalho, se eu já fui para um outro trabalho, mas eu só penso naquele trabalho anterior, eu não vou me dedicar de corpo e alma a essa nova oportunidade que eu estou tendo na vida, porque eu estou preso a alguma coisa lá. Eu estou preso a alguma coisa do passado, então eu não vou conseguir sobreviver àquilo. Eu serei uma pessoa insuportável para as outras. Em direito de família, a gente estuda muito as histórias de separação. Pessoas que dizem amar, né, durante anos, no momento em que vão separar por brigas materiais, resolvem se destruir uma a outra. Às vezes tem filhos. Os filhos sofrem profundamente com isso. O que é isso? Ressentimento. Quantas vezes eu ouvi gente dizendo assim, não, se ela não tivesse com ninguém, tudo bem. Eu daria o que ela quisesse. Agora, eu vou dar dinheiro para ela viver com outro, mas você quis separar dela. É direito dela. Ou às vezes não é direito, né? A pessoa pede aquilo que não tem direito e inventa, cria histórias e vai se alimentando de mágoa. Como é que ela vai estar limpa para uma história nova se a história anterior dela é que ocupa a sua mente? Isso é o ressentimento. A minha mente não tem espaço para outra história. Imagine que você vai comprar uma roupa nova, só que você não tem nenhum cabide para colocar aquela roupa que você comprou. Você tem que tirar alguma roupa para entrar outra. Não cabe. Eu tenho que tirar alguma coisa daqui, porque tem tanta roupa aqui, eu preciso ter a coragem de tirar algumas roupas para colocar outras. Senão não cabe. Senão elas vão ficar entulhadas. O ressentimento é um entulho de sentimentos que não foram trabalhados, que não foram peneirados. Eu preciso peneirar isso. Deu. Já chorei, já sofri, já tentei voltar. E agora é vida que segue. Já tentei mostrar que eu era importante para aquele trabalho que eu estava desenvolvendo. Não deu. É vida que segue. Qual é a minha essência, vai dizer Nietzsche?
Como é que eu percebo que o ressentimento é a grande prova da fraqueza que eu tenho de caminhar? Você está caminhando e aí você tropeçou no buraco, se irritou na hora com aquele buraco. Vai em frente. Agora, se você ficar brigando com o buraco, acabou a caminhada. Se você ficar olhando para o buraco e ameaçando o buraco, se você ficar vendo se o buraco faz a mesma coisa com outras pessoas que fez com você, meu amigo, e a estrada continuou. Por que você não foi adiante? Não, mas esse buraco tem uma dívida comigo. Porque doeu. Doeu. Outros talvez tropeçarão nele, outros irão sem o tropeço, mas é a caminhada que te convida. Segue o seu caminho, segue o seu destino. Se a gente nasce só e morre só, é preciso viver bem acompanhado. E viver bem acompanhado é se libertar do passado, de histórias que foram muito ruins ou de histórias que foram lindas e terminaram de uma forma ruim. Mas terminaram, acabou. Ou você acha que tem volta. Se você acha que tem volta, e diz assim, não, eu que errei, eu quero tentar, eu vou pedir perdão, eu vou tentar mais uma vez, tudo bem. Isso não é ressentimento. Isso é uma reflexão que eu faço do que se passou e de que eu gostaria de arrumar. Aí eu tento arrumar, eu tento pedir perdão, eu faço a minha parte. Não deu certo. Aí vai aumentar o meu ódio, né? Não tem que aumentar ódio. Eu tenho que seguir adiante. A gente vai falar mais sobre isso amanhã quando falar sobre bondade. O significado, né, filosófico de bondade, a beleza que é a bondade. Agora o ressentimento, ele pega bem na filosofia do Nietzsche, ele pega lá em Tomás de Aquino também, em Santo Agostinho, na Idade Média, quando fala da conversão, da limpeza do coração, do perdão que eu tenho que dar para mim mesmo e para o outro, do não viver de mágoas. Ninguém será feliz acumulando mágoas. É como você acumular sujeiras, coisas ruins, não te leva a lugar nenhum, a caminho nenhum. E você tem vida. Não importa a sua idade, não importa o que você já passou. Você tem vida pela frente. Não importa que você terá de viver de uma forma diferente, que a sua condição financeira tenha piorado depois da relação que você teve, ou que o mundo vai fazer com que a gente demore mais para recuperar a parte econômica, a gente vai, mas você tem vida. Enquanto tem vida, tem uma esperança, tem um sentido para isso. Você tem vida aos 50, aos 60, aos 70, daqui a 2 dias eu faço aniversário. Aliás, eu quero mandar um beijo enorme para um amigo que eu adoro, lá de Bananal. Eu fui seminarista em Bananal e eu conheci o Miro, que faz aniversário hoje. O Miro mora em Nova York, mas veio passar uns dias, né, em Bananal, sua terra, e acabou tendo que ficar esse tempo todo, né, por causa da pandemia. E é um cara do bem, maravilhoso. Feliz aniversário. Dia 30 eu faço aniversário. Estamos terminando aqui, a gente nasce e vive só, por isso a necessidade de estar acompanhada. A Janete já anotou a frase aqui da nossa amiga Raquel de Queiroz. Amanhã a gente vai pegar a bondade e vai falar sobre o que vale a pena na vida, que é ser bom. O que vale a pena é ser bom. Todo o resto é desnecessário. Todo o resto é desperdício, é perfumaria. O que você tem, as glórias que você recebe, as conquistas que você tem, tudo é perfumaria. Até porque, olha aqui o não do Nietzsche, quando você almeja a glória e não recebe, ressentimento. Quando você imagina, né, um prêmio e não recebe, ressentimento. A gente tem que se libertar dessas coisas e cultuar e celebrar a bondade. Deixa eu só mandar uns beijos aqui para as pessoas, para Sheila, para Ana Cândida Gomes, Maria Delícia lê sua mensagem, Rosiane Barros, Patrícia Gomes, lindo as coisas que eu levo aqui. Escolhendo tanto, senão a gente não fala do tema, né? Mandar um beijão aqui para Ana Carolina Porto, obrigado pelo carinho. Aqui. Ixi, não estou conseguindo ler aqui do Insta.
Pereira, você, Brasil, todo aqui, gratidão por esses encontros. Eles me fazem muito bem também. É muito bom poder conversar um pouco de filosofia com vocês. Às vezes eu fico preocupado de citar alguns filósofos que vocês não conheçam, algumas, né, ideias. Dá para pesquisar, mas o mais importante não é decorar filósofos, né? Isso aos poucos a gente vai aprendendo. Acho que o mais importante em cada um deles é a gente extrair alguma coisa que nos ajude a viver melhor. No caso do ressentimento é exatamente isso, né? Talvez a expressão banho de alma sirva mais uma vez, gente, né? Tomar banho de alma e não deixar o ralo tampado. Porque até isso é complicado. Você imagina alguém que toma um banho e que tampa o ralo porque está com pena de deixar a sujeira ir embora. A gente faz isso com a alma da gente. Você tem pena daquele passado que... Então eu vou fazer um grupo dos que foram mandados embora também, para que a gente se reúna, porque aquele tempo, meu amigo, se nasceu sozinho, vai morrer sozinho. É isso aí. Você nasceu sem essa pessoa, você vai morrer sem essa pessoa. Você nasceu sem esse trabalho, você vai morrer sem esse trabalho. Você tem a você mesmo e a sua capacidade de amar as outras pessoas. Mas você não depende de ninguém para ser quem você é. Você não depende nem da glória, nem da honraria para ser quem você é. Você depende de você e da sua capacidade de resiliência, da sua capacidade transformacional, da sua capacidade de amar. Isso é a nossa redenção. É saber que é um amor por gente. Usando mais vezes as professoras e professores para aqueles que entraram depois. Hoje é o Dia Mundial da Educação e nós, professores, temos esse ofício lindo de professar a crença no ser humano. Enquanto tantos olham para a natureza humana e falam assim, nossa, isso aí é um produto que não deu certo. Olha como eles brigam, como eles se matam, como eles se destroem. Nós, educadores, temos a convicção de que o ser humano é um produto que deu certo. Que o ser humano tem uma capacidade imensa de fazer coisas extraordinárias. Às vezes ele se perde no meio do caminho, mas a gente está aqui para ajudar a encontrar. Beijão, amanhã a gente se encontra aqui falando de bondade.